Fala pessoal, iniciando aqui o episódio 01, episódio 1, Fala Davi, e hoje recebendo um grande amigo, o pastor Misael. Misa, ele que é coordenador da Umadesp, são 26 municípios, quase 4 mil jovens, e é uma alegria, Misa, ter você aqui comigo hoje para a gente conversar sobre liderança, juventude, e ministério, vocação, chamado. É um momento de bate-papo, uma resenha junto com um grande amigo. E eu fico feliz mesmo em você estar aqui nesse primeiro episódio, nesse projeto que eu acredito que vai impactar muitas vidas. Fala, Davi, tá começando e você fica ligado que vai ser top demais. Misa, é um papo muito reto sobre essa pegada de liderança de jovens. Eu fui líder de jovens durante 12 anos e comecei lá atrás, era uma outra geração. Hoje a gente já vive uma geração muito moderna, muito ativa na rede social, nas mídias, mas foi um tempo muito gostoso, muito top. Eu ainda continuo transitando nesse meio, porque eu me acho jovem, né, Miz? Eu tô com 34, então liderar jovens é top demais, né, Misa? Gratidão a Deus por poder estar aqui, Davi, nesse primeiro episódio contigo, nesse projeto lindo, que eu tenho certeza que vai ser algo impactante, não só na vida de jovens, mas de muitos que querem aprender, né? E por ser o primeiro estar aqui, eu sou grato a Deus pela nossa amizade. E falar de jovens é algo que eu gosto muito, porque desde que eu tô nessa pegada, né, da obra do Senhor, eu estou à frente de jovens. Desde que eu casei, no início já, nosso querido pastor já falou, preciso de vocês. E eu gosto de conversar sobre isso, viver isso. E tu falou agora sobre a questão de, né, que tu já foi líder e tal, mas aqui na nossa região, como tu falou que a gente está coordenando agora, tu é muito visto aqui, o pessoal gosta muito de ti e eu vejo tu, né, tipo assim, não tô como coordenador, mas tô ali, o que precisar eu posso chamar que estamos aí para conversar, né, e então tenho certeza que esse tempo que nós vamos passar aqui agora conversando vai ser algo que vai ser impactante para todos aí. Que bom, Misa. Misa, tem muita gente querendo liderar, cara, mas não entende que é um preço a ser pago, né? Tudo na nossa vida a gente paga um preço, né? Tem tempo, tem dedicação, tem vocação, tem chamado, Propósito. né? Tem propósito. Então, a galera que tá assistindo, a galera que vê hoje sobre isso, sobre liderança, eles precisam entender isso. Tem muita gente querendo palco, tem muita gente querendo título, cargo, mas não entende que debaixo ou atrás de tudo isso tem um bastidor de muito trabalho, né, Misa? De muito trabalho, tudo há um começo, né? E a gente chegou onde a gente chegou, não é porque é de agora, por agora, é porque a gente foi passo a passo e a questão de liderar é algo que não é apenas tu colocar a camiseta, como eu estou aqui, do congresso, chegar lá no púlpito, fazer o evento, não, é antes disso. Começa no propósito da oração, no propósito do início, né, de como é que eu vou te falar, de pensar no projeto, de analisar, de orar, Estratégia, isso, ter organização, estratégia. Então, assim, planejamento. não é apenas chegar lá no dia e tá tudo pronto. Não, vai, como tu falou, a gente começa lá no início, bem devagarinho, não é fácil. Às vezes eu lembro de quando eu comecei assim, que na empolgação a gente esquece da maturidade. E aí é onde que, às vezes, hoje eu vejo que se eu fosse um pouquinho mais maduro lá, algumas coisas poderiam ter mudado, a questão de iniciar numa liderança. Mas para honra e glória do Senhor, hoje a gente, né, a gente tá mais maduro e a gente vai aprendendo. E é algo assim extraordinário. Sou grato a Deus mesmo assim, para a questão de estar numa liderança. E tu me conhece, sabe meu jeito de trabalhar, meu jeito de ser, como eu sou, como eu, né, tô na frente de um trabalho e tal. E ter amigos também que te apoiam, né? E que na hora que precisar puxar a tua orelha, puxam também. Que, pra quem não sabe, eu e o Davi, a gente conversa bastante, não é só aqui nesse podcast, não, né? A gente conversa bastante, a gente um conselha o outro. Então, assim, falar sobre essa liderança com ele é algo pra nós, assim, que já tá mais tranquilo. É natural, né? É natural. Então, é algo assim que eu tô feliz por estar aqui e por falar isso, que a gente conversa muito assim, e esse propósito que Deus colocou no teu coração, eu tenho certeza que, como eu já falei, vai impactar muitas pessoas. Eu preciso agradecer, Misa, nossos
patrocinadores, Farmavida, RK Automóveis, que têm acreditado nesse projeto aí e estão nos patrocinando, nos apoiando. Misa, tem muita gente que pensa que liderar jovens é ser promoter, é simplesmente promover o evento, mas vai muito além disso. O evento em si, aquela estrutura gigantesca que a galera curte, o louvor, a banda, enfim, sabe, aquele encontro, isso é espetacular. Nós somos ainda jovens, né, Misa? Então, esse encontro de jovens solteiros, pô, vai lá, vai conhecer alguém, vai ter aquela pegada pentecostal da nossa geração, hoje, essa gurizada hoje, Que hoje estão, né? que gosta dessa vibração toda. Mas, Barulho. cara, vai muito além disso tudo, né, Misa? Vai. É algo que até eu anotei pra mim não esquecer. Liderar, às vezes, é meio solitário. Porque tu vai ter que tomar decisões que ninguém vai aplaudir. Vai ter que tomar decisões que, às vezes, os jovens talvez não vai entender agora o porquê, sabe? Então, assim, não é simplesmente como nós estamos falando do evento, né? Mas é sim, é o início, é o propósito, é a base, tu dobrar teu joelho, Senhor, eu vou fazer isso, tal, eu preciso de ajuda, eu preciso que o Senhor esteja na frente, para que lá na frente os jovens entendam qual foi o propósito de estar, né, de fazer o tal evento, por que Deus colocou nós como liderança, por que estamos na frente, o porquê chegamos até aqui. Então, assim, eu botei assim, ó, a liderança não é ser servido, é carregar um peso. Então, assim, é o que nós estamos conversando aqui agora, né? É entender que tem um início, que tem um propósito, que nós temos que começar orando, buscando, e aí sim, indo devagarinho para que podamos fazer e chegar na hora do resultado final e ser aquela explosão. Pô, Misa, é um prazer ter você aqui comigo nesse primeiro episódio, porque você é um cara humilde, simples, trabalhador, dedicado, esforçado, um homem de Deus, e um cara que eu respeito e admiro muito. E sem dúvida, Misa, o recado para esses novos líderes é que tudo que você faz precisa ter um propósito. Sim. Precisa estar debaixo de um propósito. Independente se é um evento, se é uma vigília, se é um EBJ, se é um encontro, se é um retiro, o que você for fazer tem que ter um propósito. E o propósito primordial é levar essa galera, né, Misa, para mais perto de Deus. É aí que tá o propósito principal, né? Fala um pouquinho aí, Misa. Como o Davi falou nisso, nós estamos hoje na coordenação da 10ª região, e quando me perguntam, Misa, por que tu tá fazendo um trabalho tão grande desse? Ano passado já teve, por que esse ano? E esse ano eu foquei mesmo em questão de atrair os jovens, entender para esses jovens que ainda não conheceram esse Deus que nós servimos, para que eles entendam que com esse Deus, pode ter as dificuldades, mas ele nos abraça, ele cuida de nós. Então, assim, quando eles me perguntam qual é o propósito, eu falei, propósito é almas. O propósito é cada jovem conseguir trazer um. Nem que nós temos cerca de 4 a 5 mil jovens aqui, como já foi comentado, mas eu falei assim, se for para colocar 8 mil jovens, amém, mas que cada um jovens dos nossos traga um. Por quê? Porque é evangelizar, né? Nosso tema esse ano, você sabe que a evangelização chama não pode apagar. Então, é evangelizar, é falar desse amor de Jesus, é falar sobre isso. E eu tive uma experiência, Davi, se eu puder te contar agora. Com certeza. Eu sou jovem ainda, mas meu pai foi pastor há muito tempo, né? Hoje é jubilado, tá na cidade de Itajaí. E um dia... Já tá contando um pouquinho da tua história. Só um pouquinho da minha história aí, que daí nós já vamos... E aí, eu já tava agora, faz uns 2 anos atrás, e ele, dia 25 de dezembro, eu fui visitar ele e tal, e ele acabou caindo e eu tive que levar ele no hospital. E foi algo que tocou meu coração, aquilo ali, que eu não vou esquecer nunca mais, assim, sabe? E eu cheguei no dia do hospital, eu cheguei lá, a médica era bem nova, que atendeu nós, e ela não olhou pra nós, não olhou assim, nada e tal. E eu ali fiquei meio brabo, né, porque, por que não atende bem meu pai e tal? Daí a gente foi lá, fez o raio-x e voltou. E ele sentado ali, daí quando a gente saiu, eu falei assim, pai, a moça tratando a gente meio mal e tal, ele falou, fica tranquilo, só falou assim pra mim. E aí, voltamos. Quando a gente voltou, ela, senhor, deu isso, tal. O pai falou assim, antes de eu sair, posso fazer uma pergunta pra ti? Ela assim, pode? Eu posso orar por você? Quando meu pai falou isso, a lágrima dela escorreu. E eu me tremi, Eu me tremi e falei assim, meu Deus. Ela falou assim, é o melhor presente que eu poderia ganhar nesse Natal, que é a oração.
E aí ali nós oramos por ela, ela chorou, Coisa linda. sentimos algo diferente ali. Então assim, foi um propósito que aconteceu naquele momento, de chegar ali. Então, quando eu vi aquilo ali, eu falei, Senhor, se eu tiver a oportunidade de um dia assumir algo um pouquinho maior e tal, é esse meu propósito. É que o jovem entenda que através dele, aquele que está lá fora, se ele falar uma simples palavra, algo, né, bem simples, um Jesus te ama, ou ó, se precisar de uma oração, tô aqui para orar, para que ele sinta que, opa, tem algo, tem um Jesus mesmo Ser que... acolhido, né? Ser Isso. abraçado, ser amado. Penso que esse é o propósito primordial da igreja, evangelizar, ganhar almas, tirar pessoas das correntes do nosso adversário e trazer para a liberdade em Cristo. Ô Misa, tu comentou um pouquinho sobre teu pai, sobre tua família Sim. e é tão extraordinário, cara, que isso nasce. Eu sempre falo isso, nós não conseguimos formar líderes. Pode participar de cursos, pode participar de atividades, mas você nasce líder. E lembrando da minha história, eu, filho de pastor, o pai foi 15 anos pastor de igreja em Uruçanga, pioneiro, a mãe coordenadora, 30 anos do ciclo de oração feminino em Sara, sempre ativo, atuante, combativo, militante na igreja, né, cara, ativo. E aí isso corre na nossa veia. Então, me conta um pouquinho da tua história, cara. Como é que foi essa? Eu sei que tu é um jovem líder, um cara Sim. que é um fenômeno, é uma descoberta aí que a nossa liderança maior tem colocado você para coordenar toda essa juventude. Volta a lembrar aqui, são 4.000 jovens, acredito que 1.500 líderes, 26 municípios. Cara, é uma potência, uma Desco é uma potência. E tá na tua mão isso aí tudo, cara. Conta isso aí. É verdade. Como eu falei, eu sou filho de pastor, nasci na igreja, né, literalmente. Mas chegou um certo tempo, Davi, que eu falava assim, não, isso aí não é pra mim. Só que desde o ventre de mamãe, Deus já falava que tinha algo especial. Claro que Deus falando não significa que eu não vou me preparar. Como tu acabou de falar, eu não nasci, né, sabendo. Foi aos pouquinhos que aí... E aí, é, eu lembro que eu sempre fui participativo, né? O pai sempre, imagina, na igreja e tal. Até que chegou a primeira vez que meu pai pegou uma presidência, ele falou assim, Misa, eu vou te colocar de líder de jovens. Lá na cidade de Porto Vitória. Nunca vou me esquecer. E aí, através daquele momento ali que ele colocou eu de líder, para mim começar a entender como é que funcionava a liderança e eu ver o meu chamado, né, através disso. E aí eu tive uma experiência que eu fui jogar futebol na quadra assim. Aí um amigo meu, eu fiz amizade com o pessoal lá. Ele falou assim: Tu é o quê? Eu falei: Não, sou filho do pastor aqui, a gente veio pra cá agora e tal, tem a juventude. Não, eu vou começar aí. E aí começou a ir, aceitou Jesus, ele se batizou. E no dia do batismo ele já recebeu, né, já foi batizado com o Espírito Santo. E foi algo assim muito rápido, assim. Eu falei, meu Deus, né, como pode? Mas eu falei, agora, Senhor, como é que vai ser? Aí, a partir daquele momento ali, eu entendi que o meu propósito era estar na liderança, era fazer algo para a juventude. E aí eu comecei aos pouquinhos. Quando eu casei com a minha esposa, vou ser bem rapidinho pra gente. Quando eu casei com a minha esposa, a gente só casou, o pastor já colocou nós líderes de adolescentes. Daí já fomos indo. Aí chegou uma época que eu falei assim, ó, meu amor, vamos dar uma segurada, vamos, né, focar mais na nossa vida pessoal e tal. Ela falou assim, olha, eu acho melhor a gente seguir aquilo que o Senhor tem pra nós, a nossa chamada, né, que é estar na frente da igreja, da obra. Porque para quem não sabe, eu cuido de congregação, sou integrado da convenção, né, da nossa CDESP do nosso estado de Santa Catarina, Sudeste Paraná. E aí, quando nós casamos ali e tal, chegou um momento na nossa vida que eu falei assim, ó, vamos descansar um pouquinho. Não, acho que é melhor parar, nós estamos na cidade de Freiburgo já. E ela assim, ó, mas olha, quem comanda é Deus. Quem fala é Deus. Eu falei assim, não, mas eu meio, né, quem manda em mim sou eu. Aí ela mostrou que manda ela, né? Daí até que Deus começou a falar conosco. Em alguns momentos, ó, tem algo pra vocês, tem algo pra vocês. E literalmente assim, um dia eu fui sentar com o pastor presidente. Quando eu sentei com ele, eu falei assim, pastor, é o seguinte. Eu fiquei uma hora no gabinete dele e falei, pastor, eu vou ir embora pra Itajaí e tal, que eu vou morar lá perto dos meus pais, aquilo e tal. E ele ficou me escutando. Quando eu terminei de falar, ele falou assim, olha, tu vai assumir uma igreja daqui um tempo, e dia 1º de fevereiro, tu vai morar atrás da igreja e vai viver da missão.
E eu olhei pra ele, falei, eis-me aqui. E ali começou a questão nossa da obra, de cuidar de igreja, de cuidar de jovens, porque daí quando eu cheguei em Freiburg, eu fui para terceiro coordenador de jovens. Aí durante o tempo eu fui para segundo, aí no final eu já estava de primeiro. E aí ali nós estávamos em congregação, cuidando, juntamente com a juventude, e viemos embora para Balneário Gaivota. Aí foi onde que eu comecei a trabalhar na juventude de Balneário Gaivota. Aí no primeiro ano a gente levou um ônibus, foi lá em Santa Rosa, que foi o Cleito Queiroz, pastor Eliseu, foi uma bênção. No segundo ano foi Jefferson Swellen, e aí levamos 3 ônibus, mais alguns carros. E a partir dali começaram a olhar o nosso trabalho, começaram a ver, e aí até que eu recebi o convite. O que tu acha de ser terceiro coordenador? Eu falei assim, até foi o pastor Marcos, né, que todos conhecem aqui de Criciúma. E aí, o que tu acha? Eu falei, vamos lá. Até que foi indo, Deus foi bradando, e hoje nós Foi estamos na coordenação. acontecendo. Eu gosto de falar, Misa, que a gente não começa grande, começa Não. pequeno, mas a gente só chega em lugares altos com o nosso posicionamento. Eu penso que o líder ele tem que se posicionar. Até porque o nome já diz, líder, tem uma multidão de pessoas atrás te olhando, te observando, olhando teus passos, as tuas atitudes, as tuas decisões, para onde ir, com quem nós vamos, qual que é o projeto, qual que é o propósito. Ser líder, para mim é isso, Misa, é ter clareza para onde ir. Então, eu acho que essa pegada do posicionamento ela é importante, né, cara? Tu vê que tu tentou fugir. Eu também tentei fugir. Eu também tentei me esconder. Cara, mas você nasceu líder, você nasceu para ser um instrumento de Deus. Existem pessoas, enquanto nós estamos aqui falando, tem muita gente, cara, nos observando como liderança, como referência, até porque é uma geração, né, Misa, que segue essa questão dos influenciadores, né, que precisa de referência. A nossa geração, a nossa referência foram pastores, homens de Deus, de oração, pregadores da palavra, grandes evangelistas, Billy Graham, próprio Marco Feliciano, grande pregador da palavra, pastores que não tinham nome, Gilmar não tinham Santos. estado, Gilmar Santos. Pô, cara, esses caras, eles sabe, pegavam o microfone, impactavam, virava tudo, pastores desbravadores, construtores de igreja, tendo essa visão, né, essa pauta. E hoje nós temos grandes pastores, mas eles estão dando essa liberdade. A prova é você, um piá, um guri novo aí, com 33 falei anos. até piá ainda. 33 anos. E eles estão dando essa oportunidade, cara. Isso é extraordinário, né, Misa? Foi o que Jesus fez. Jesus selecionou 12. Os teólogos dizem que o mais novo tinha 18, o mais velho tinha 25. Então Jesus começou a igreja com jovens. E o texto, a palavra já diz: jovem, eu vos escolhi porque vocês são fortes. Mas o líder ele precisa se posicionar, né? Tem que ter esse posicionamento, tem que ter essa direção, às vezes uma firmeza, porque tu é líder, tu é coordenador, tu é pastor de líderes, né? Depois jovens. Eu botei uma frase aqui, ó, que teve momentos que eu sabia que se eu ficasse calado, eu até ganhava espaço, mas perderia minha paz. Porque o posicionamento é isso, eu vou ter que me posicionar. Talvez tu não vai entender, mas eu preciso estar ali. E quem não se posiciona não fica neutro, é levado pelas opiniões dos outros. Então, assim, como a partir do momento que tu se torna um líder na frente de algo que hoje eu digo grande, porque hoje Deus me colocou, né? Foi em dezembro de 2025 que Deus me colocou na coordenação da UMADESP, da 10ª região. E aí, ali, a partir daquele momento, eu entendi que eu preciso, ter a palavra final, então eu preciso me posicionar algumas coisas. E foi engraçado que quando eu assumi, Davi, nós estávamos numa sala reunidos, e aí até ali não tinha caído a minha ficha. Porque assim, tu sabe, a gente já contou um pouquinho a minha história, mas eu falei, eu só tô 3 anos nessa região, e eu esperava tudo, menos isso, porque eu achei, vai ser mais pra frente. Eu sonhava com isso, mas não agora. Porque eu sei que tem um tempo determinado para as duas coisas. Mas o Senhor queria eu agora, me colocou. E aí eu lembro que eu tava na salinha, daí a gente orou ali e tal. E daqui a pouco todo mundo ficou me olhando. Aí eu falei assim, por que vocês estão me olhando? Porque o coordenador agora é você. Você tem que falar, você tem que se posicionar agora e falar como é que vai ser daqui pra frente. Então, assim, o posicionamento é isso. Vai ter momentos que tu vai se posicionar e que pessoas
vão dizer, meu Deus, por quê? Mas eu tive que fazer aquilo pelo fato que eu tô na frente de uma liderança, né, tão grande. Então, o posicionamento hoje é algo que realmente a gente precisa ter, a gente precisa, vamos usar você, Davi, eu olho muito, eu te sigo, vejo a tua correria, eu sei que não é fácil a tua correria porque tu acorda de manhã cedo, quando eu penso que tu tá em Tubarão, tu já tá aqui em Criciúma. Quando eu penso que tá em Criciúma, tu já tá lá em... Então, assim, tu não para. E pra ti ter tudo esse teu foco, toda essa tua determinação, tu precisa se posicionar. Tu precisa ter essa posição de, opa, amanhã eu vou acordar, é isso, né? A questão, Deus na frente sempre, mas você tem essa posição. Então, para a juventude de hoje, ver dois meninos aqui, eu vou dizer assim, um de 34 e um de 33 anos, não significa que a gente, pela gente ser novo, que a gente não tem algo, não tem, como é que eu vou dizer, não teve uma história para chegar até onde a gente chegou. Não teve um legado, a gente não teve lutas, não teve dificuldades, tivemos, mas confiamos em Deus, confiamos naquele que tudo pode e hoje estamos aqui nesse Fala Davi, nesse projeto que Deus deu para ele, e eu tenho certeza que eu vou repetir isso, que tu vai viver o extraordinário aqui. Cada papo, cada pauta que tu fala, hoje a gente tá falando mais sobre, né, liderança, juventude, mas vai ter mais coisas boas aí, eu sei que cada pauta dessa aí vai ser algo assim extraordinário pra tua vida e pra vida de muitos aí. Pô, mas eu acredito, que alegria, cara. Eu tava ouvindo você falar e pensando sobre que Deus, ele coloca as oportunidades em nossa frente, as pessoas muitas vezes não acreditam em nós somos improváveis, eu sou o improvável que estou todo dia lutando contra tudo e contra todos, mas acreditando nos projetos de Deus, nas promessas de Deus, acreditando no propósito de Deus para minha vida, né, Misa? E com certeza esse é um recado que fica para pessoas que estão sonhando, que têm algumas ambições, têm desejos, têm projetos, têm sonhos, e aí olham para si e dizem, eu vou viver isso? O recado é sim, você vai viver, você foi chamado, você foi vocacionado. Até trazendo um pouco para esse lado de vocação, Misa, saindo um pouco de liderança, eu acredito que Deus, ele conhece os nossos corações. E qual é a intenção e motivação do nosso coração? Se o nosso coração, a intenção é servir, é estar debaixo da vontade de Deus, vinculado ao reino de Deus, né? Ou se nós pensamos só em nós próprios, ser líder, ser vocacionado, ser chamado, é isso. Muitas vezes o que tu falou aqui no começo, é a solitude, a solidão, as pessoas não compreender. Se você tem sucesso e êxito, ser aplaudido. Quando você chega lá no objetivo, você é aplaudido. Mas as pessoas não vê esse projeto, né? Esse processo até chegar no resultado final. E eu acredito muito nisso, que tem que ser vocacionado, tem que ter chamado, né? Tem que estar debaixo de um propósito de Deus, porque quem foi chamado por Deus é guardado, blindado, protegido, capacitado por aquele que chamou, né, Misa? Eu, como a gente conversou um pouquinho, marquei algumas coisas para eu não deixar de falar. A questão de todo mundo que é chamado passa por dúvida, sabe? Passa por dúvida. Mas o problema não é duvidar, é que às vezes as pessoas desistem do processo, entendeu? Então, assim, ter essa vocação, isso aqui eu escrevi hoje de manhã, assim, ó, hoje parece que se você não estourar rápido, que já fracassou. Parece que exemplo, a juventude olha, tô falando questão de qualquer um que olhar hoje, nossa, estão aqui hoje no podcast, tá legal. Só que assim, não desistir. Opa, tô vendo meus amigos lá, se eles chegaram lá, eu também posso. Se eles chegaram lá, é porque tem algo que eu também consigo. Então eu vou começar a ver eles, eu vou ver qual foi, né, o propósito, a vocação deles, porque eu sei que eu também tenho vocação. E vocês podem olhar para nós, vocês podem olhar para o Davi, e ter isso dentro do coração de vocês, dizer assim, se eles chegaram debaixo de um propósito de Deus, eu também posso. Eu também vou chegar lá. Eu vou ter essa vocação e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E eu sei que Deus tem muito mais ainda para você, para mim, tem muito, né, algo que a gente, como é que eu vou dizer, algo extraordinário, né? Não dá nem para dimensionar aquilo que Deus tem para nós, proposto, né? Então, assim, ó,
antes do palco tem o secreto. E antes da promessa tem o preparo. Entendeu? Então, assim, isso que a gente tá vivendo aqui é a promessa. Nós nos preparamos, né? Estamos aí nessa correria, e cada um do seu jeito, Davi, na vida dele, que o homem não para. Eu em Balneário Gaivota, trabalhando juntamente com o nosso pastor presente, que é o pastor Jalmir Angevix. Falando nisso, abraço, meu pastor. E que eu sou muito grato, que me ensina muita coisa. Então, assim, como eu falei, antes do palco, né, tem o secreto, e antes da promessa tem o preparo. E botei assim, ó, chamado sem processo vira peso. Então nós temos que ter esses processos e Deus vai É conosco. verdade. É um caminhar. Eu hoje era para estar com o livro aqui, meu primeiro livro. Tento mais uma vez, a gráfica deu uma atrasada mesmo. Mas nesse livro fala a minha história, a tua história, de todos nós, cara. As pessoas miram no sucesso, no objetivo, na meta, mas se esquece que existe um processo. E o processo para ti, eu tenho certeza, como para mim, é dolorido, cara. Muita gente que olha pro Davi, olha pro Misa e diz assim, poxa, como eu queria estar ou ter esse acesso, estar onde eles estão, mas, cara, é um processo muito dolorido, meu. Deus, ele, antes de ele te exaltar, ele te moe, ele te quebra, você tem muitas perdas, muitas quedas. Inclusive, para quem está assistindo, se você quer ser alguém na vida, reconheça isso. Você vai cair muitas vezes, você vai fracassar muitas vezes. Todos aqueles que se tornaram grandes, e graças a Deus eu tenho acesso a empresários, políticos, na área do direito, advogados, juízes, desembargadores, todos que alcançaram o sucesso, eles caíram, fracassaram, não ficaram no chão, não desistiram, não recuaram, foram para cima. Inclusive nós vamos ter entrevista aqui mesmo na área do direito, com o Dr. Emerson, que é juiz de direito aqui em Criciúma. 10 vezes ele fez o concurso para então se tornar juiz. Como pastor, como líder, quantas vezes, né, Misa, você caiu, quantas vezes pensou em desistir, quantas vezes pensou em largar tudo, abandonar tudo, porque liderar parece que é tão lindo, tão maravilhoso, mas é tão dificultoso liderar pessoas, né, Misa? E ainda mais liderar hoje em dia, no tempo de hoje. No nosso tempo, era bem mais... Eu vou dizer, não é que é mais fácil, mas era mais tranquilo. Porque, assim, no tempo de hoje tem isso aqui, ó. Então, assim, e hoje, todos os jovens de hoje em dia, eles têm argumento para conversar contigo. E aí, muitas vezes, hoje, liderar hoje é a questão de talvez até o jovem, não, porque não é assim que funciona e tal. É onde vem, às vezes, até a vontade de parar nossa. Ah, mas eu fiz tanto, eu fiz isso, aquilo, aí numa coisinha que talvez não foi aquilo que eles queriam, não vamos mais, aí dá aquela vontade às vezes de desistir, como tu falou assim, já algumas vezes deu aquela vontade de desistir, de dizer assim, ó, não, chega, pra que eu vou passar por isso? Mas aí eu entendo o propósito, hoje eu entendo o propósito, entendeu? Porque assim, lá na hora, fiquei brabo, falei, Senhor, e aí? Mas hoje eu entendo, e hoje eles entendem também, porque tudo aquilo que a gente fez, que às vezes, né, até talvez decepcionou eles e tal, mas nós chegamos aqui, então eles entendem que tem esse liderar, não é apenas chegar a ser líder, não, vai ter momentos, como tu falou, que vai dar vontade de desistir, tu vai fazer alguma coisa talvez que não agrade muito, mas nós estamos aí, Com certeza, Misa, existe uma pressão, né, cara, existe, e eu falo tanto no meu livro, quanto em algumas ministrações por onde eu vou, que Deus toca no meu coração sobre essa pegada de que existe uma pressão primeiro, para roubar a salvação, para tirar o jovem da casa de Deus, para roubar os propósitos de Deus. Tem gente que é para ser juiz, cara, tem gente que é para ser advogado, tem gente que é para ser médico, tem gente que é para ser doutor, enfim, Deus tem um sonho, um projeto absurdo, mas as pessoas não deixam ou não dão ouvido à voz de Deus, escutam as vozes de pessoas que não querem o sucesso, não querem o teu êxito, e aí acaba que joga essa pressão em cima e as pessoas desistem, param, recuam. Mas que bom que você não desistiu, Isa, que bom que você não recuou e você ter feito um brilhante trabalho. E sem dúvida fica esse recado para quem está nos assistindo antes desse palco, antes do sucesso, antes do êxito, antes da vitória. Existe prova, batalha, guerra, luta. Eu
sou um esportista, sabe disso, eu pratiquei e pratico, amo musculação, amo esporte, pratiquei karatê, MMA, Muay Thai, Jiu-Jitsu, e é ali que eu aprendi muito sobre isso, de que é legal você ver alguém colocando aquela medalha de campeão no peito, mas e as fases, as dores, todo um processo de treinamento. Eu acredito que é assim que Deus faz conosco. Nós estamos diariamente num processo de treinamento. Semana passada, ainda falando com a minha esposa, comentando sobre isso, hoje eu entendo que eu passei algumas fases, alguns momentos, algumas circunstâncias que eu enfrentei lá atrás, para eu ter a força que eu tenho hoje para poder suportar o peso que é hoje. E aí o que eu estou passando hoje, o que você está passando hoje, está te gabaritando, está te fortalecendo para que no futuro você, como um pastor presidente, como líder nacional, um líder estadual, que é isso que eu acredito que Deus tem para nossa vida, né, Misa? Só que existe esse processo, não pode desistir, tem que suportar o processo para poder viver o propósito, né? Essa frase é uma pregação que meu pai pregava, né, bastante. Primeiro vem o processo, para depois chegar ao sucesso. E esse processo é o que nós estamos conversando aqui. Não é fácil, mas como é que eu vou te falar? É algo que me faz querer mais esse processo. A partir do momento que eu vejo assim, opa, peraí, aqui eu posso ter dado uma errada, mas eu tô no processo ainda e eu posso consertar isso. Então, eu quero ir em busca disso, porque a gente tem que ter essa vontade dentro de nós. Não, eu vou buscar. Eu tenho um jovem lá da minha igreja que ele fala assim: Misa, eu olho muito pra ti, me espelho muito em ti, eu quero um dia ser um coordenador. Eu falo assim: eu queria ser melhor que eu, queria chegar mais longe que eu. E ele falou: posso? Eu falei: pode, né? Siga as pessoas que vão te ensinar isso, veja, né? Sinta, ore, busque isso, porque tu pode. Então, assim, antes de qualquer sucesso, antes de tudo, assim, tem esse processo que, como tu falou, é doloroso, mas só que é algo que vai valer a pena, que já está valendo a pena. Sim. Dependendo de tudo que a gente passa, mas vale a pena. É experiência, né, cara? É a experiência que a gente vai ganhando. Eu tô com 33 anos, eu vou falar pra ti assim que nesses últimos 3 anos pra mim foram algo assim que eu não esperava que ia ser tão rápido. Esse processo, eu passei um processo bem difícil, eu, minha esposa, família, né? Pra quem não sabe, eu sou casado com a Joisa, tenho 2 filhas, a Laura e a Lívia, são lindas igual a mãe, pentecostal igual o pai. E aí, elas pulam bastante. E aí, nós tivemos esse processo. E às vezes eu e minha esposa, a gente conversa, a gente olha assim e fala: meu Deus, olha o que Deus tá fazendo pra nós, na nossa vida. A questão da nossa igreja, estamos construindo, tá cheia, o povo vindo cada vez mais. Temos a coordenação lá de Balneário Gaivota ainda, temos agora uma ADESC, então assim, esse processo que todos nós passamos aí, que eu e ela passamos, então tá valendo a pena, porque tá gerando algo que não só pra mim e pra ela, mas tem jovens que chegam pra nós: vocês são inspirações, vocês são isso, vocês são aquilo. Certeza. E é onde que, né, faz a gente querer fazer mais ainda e buscar ter mais alvos, mais, né, objetivos. E tu só tá vivendo o que tu vive hoje porque tu não desistiu. Eu comentei hoje de manhã ainda com um empresário sobre isso, de que a gente caminha, projeta, sonha, trabalha, cai, levanta, erra, acerta, do nada. As pessoas vão falar: como ele tá vivendo isso? Foi do nada, porque não conhece o processo. Existia um processo de crescimento, de maturidade. Só que as pessoas vão olhar só o resultado final, mas não conhecem esse processo, esse caminho. Mas, Misa, deixa eu comentar um pouquinho contigo sobre a dificuldade hoje. Existem algumas dificuldades que liderar jovens, o líder de jovem hoje enfrenta, um pastor, a questão da rede social, né, a questão da ansiedade, a falta de constância. Quando eu fui líder lá, isso há 8 anos atrás, 6 anos atrás, eu já tinha essa dificuldade de trazer a atenção deles para a Bíblia, para a presença de Deus, para a palavra, para ter constância, para não ser aquela explosão dentro da igreja e fora, ser totalmente diferente, mas manter o foco, manter
a espiritualidade, manter uma vida com Deus. E hoje tá difícil, né, Misa? Essa frase que tu falou, essa que tu falou agora aqui, eu marquei aqui, ó. Tem gente ansiosa não porque faz demais, mas porque não sustenta até o fim. Então eu marquei aqui, ó. O problema da juventude não é a falta de talento, mas é a falta de constância. Olha aí. Entendeu? Então, assim, a geração tem acesso a tudo, mas não sustenta quase nada. Então, é a geração que sabe aparecer, mas não sabe permanecer. Porque, assim, aí que tá. Aí vem o assunto que nós estávamos conversando antes, mas encaixa agora. A gente não chegou agora. Mas o jovem que tá agora, tá lá na igreja. Mas eu também quero. Calma. Permaneça. Não desista. Fique firme. Não venha só como a gente fala congresso e segunda-feira acabou. Não, continua permanecendo. É a famosa explosão, né? No evento, no congresso, pula, mas aí depois se perde, vai para as coisas erradas, né? Isso é ter constância, né, Misa? Ter constância é eu sou crente, eu pulo, eu sou pentecostal dentro da igreja, mas quando ninguém está me vendo, eu dou um bom testemunho, né? Na faculdade, a galera na faculdade, nas universidades hoje que entra pentecostal e sai, enfim, não vou nem citar a palavra aqui, mas sai totalmente um ignorante, né, distante de Deus. Então, acho que essa é uma dificuldade da nossa geração, essa falta de constância, devido ao alto número de informações, né? Acordam já com o celular, informações, rede social, falta de tempo para Deus, para oração, para a disciplina espiritual, e tudo isso reflete na liderança, porque a liderança acaba enfrentando vários problemas, né? Dificuldades. Não consegue trazer essa galera para viver algo extraordinário, porque para viver o extraordinário tem que ter tempo, constância, dinâmica, vida com Deus, vida de altar, né, Misa? Tem tudo isso. A gente vai fazer agora o nosso evento dia 16, né, Davi, na nossa Modesc. Quando eu soltei, antes de soltar o cartaz, que nós soltamos ali no Instagram, tava bem tranquilo. Quando a gente soltou, eu acho que mais de 20 pessoas, ou até mais, eu posso ser mídia, eu posso ser isso, eu posso ser aquilo, mas só que tá no momento do... Mas tem que entender que tem um momento antes. Nós temos que permanecer, nós temos que ter essa constância. Tem o culto lá da igrejinha pequena, que eu preciso da juventude lá, eu preciso de uma mídia lá, eu preciso, e aí? Não, mas agora vai, né, uma DESP, é grande, o evento, tal, eu quero... Então, assim, a juventude, ela quer tudo muito rápido. Daí elas têm isso aqui, olham, tal pessoa fez assim, eu também posso ir assim. Mas não é assim que funciona. É ser constante, como tu falou agora. É devagarinho. Vamos. Mas permanecer para ter essa disciplina. Literalmente, essa é a palavra certa. Ter disciplina. É algo que nós precisamos ter hoje. Em tudo, ter disciplina. Buscar a Bíblia, buscar Deus, orar, né? Ter foco na vida. Não ter medo de sonhar, como eu já falei que eu sonho alto. Mas o objetivo é esse, eu vou atrás. Ter os propósitos específicos designados no coração, né, Misa? Tu tá falando, a gente comentou já nesse podcast, Fala Davi, é o episódio 1, e com certeza a gente comentou sobre essa questão de hoje a juventude, jovens pregadores, jovens que estão cantando, ministrando, essa questão da mídia e tantos outros, eles querem o status, né, cara? Eles querem a fama, eles olham os grandes pregadores. E eles querem assim, né? Só que não entendem que foi um processo, cara. Tem pregador. Eu tô 20 anos ministrando, comecei com 14 anos. Os últimos 3 anos que Deus tem, sabe, aberto algumas portas, participado de algumas mesas e com muita inteligência, humildade e hombridade, caráter, que eu vou manter a porta aberta e que eu vou avançar, que eu vou continuar. Porque até é importante a gente comentar sobre isso, que essa galera, essa juventude, as pessoas precisam entender que o líder verdadeiro, né, Misa, ele precisa ter caráter. Ele precisa ter, sabe, precisa ter palavra, precisa... as pessoas estão olhando para nós quando a gente pensa que ninguém está vendo. Hoje, através do celular, da rede social, de tantos... Né, às vezes tu tá caminhando ali, às vezes eu tava caminhando no Parque das Nações
E aí o celular apita. Aí eu vou olhar, tem um jovem batendo foto, mandaram foto. Ó, tô te vendo aqui caminhando. Tô na academia, eu tô na faculdade, né, ou no trabalho, onde a gente está inserido, sempre tem alguém olhando nós. E nós somos aquilo que não nós falamos, nós somos aquilo que nós fizemos, nossos atos, atitudes. Né? Isso reverbera, isso fala muito mais do que palavras, né, Missa? O caráter, eu botei aqui, o caráter não se forma em evento, se forma em rotina. Olha aí, meu Deus do céu. É isso aí mesmo que a gente tem vivido hoje. Às vezes eu recebo foto, eu não, às vezes nem conheço, porque como é muito jovens nessa região, é difícil a gente conhecer. Mas, ô coordenador, acabei de te ver aqui, ó, e tal. Então, assim, por isso que a gente tem que ter essa disciplina que a gente falou, né? Esse caráter que a gente tem que ter, essa constância, tudo vem vindo agora, tudo que a gente tem conversado. Isso aí. Pra chegar onde a gente chegou agora. Então, assim, ó, o que sustenta um líder? Disciplina espiritual não é uma opção, é sobrevivência. Então, não adianta eu querer ser o líder, eu querer ter o meu objetivo, o meu propósito, mas eu não ter essa disciplina espiritual. Ter essa disciplina que eu preciso ter pra eu chegar lá. Entendeu? Então, assim, eu vou falar um pouquinho de ti, Davi. Desde que eu te conheço, como nós estamos aqui no podcast Fala Davi, Episódio 1, hein? episódio 1, desde que eu te conheço, eu vejo essa disciplina que tu tens, né? E com certeza tem pessoas que podem até falar de ti, Davi, mas o teu foco é fazer aquilo que tu tens os teus objetivos, tu tens os teus propósitos e Deus tem também, né? Algo especial, extraordinário para tua vida. Então, desde que eu te conheço, que a gente vem conversando, que a gente vem com essa amizade que Deus permitiu acontecer, eu vejo essa disciplina em ti. Eu vejo isso porque a gente falou um pouquinho de mim, mas tem que falar do dono do podcast aí também, né? Porque talvez muitas pessoas podem até te olhar, né? O Davi, né? Meio brabo. Não, ele tem um coração gigante, mas ele é disciplinado. Ele tem o foco dele, ele vai em frente, ele luta, ele não passa por cima de ninguém, ele faz, né, na hora que dá, na hora que não dá, não dá. Então, assim, eu vejo que tu tem essa, como eu falei aqui, ó, essa disciplina espiritual, que tu vai indo, vai buscando, né, e é algo que eu peço para você, sigam o Davi lá na rede social dele, veja a rotina dele, você que não segue ainda, desde as 5, 6 da manhã até a noite, às vezes de madrugada. Às vezes ele tá voltando de algum evento, me liga meia-noite, 1 hora, mesmo, vamos conversar um pouquinho, eu acho que é por causa do sono. Então, assim, e a gente, por isso que eu falei que a gente tem essa amizade, a gente conversa bastante. É difícil passar um dia não conversar. Então, é algo assim, Davi, que eu também olho pra ti. Não é porque nós temos praticamente a mesma idade que eu não vou olhar e ver a tua disciplina. Oh, não, eu tenho que pegar alguma coisa pra mim também. Pra mim ter essa vontade também, entendeu? Então, por isso que questão de que a gente tá falando, né, sobre o caráter, sobre sustentar um líder e aqui é algo que, por isso que eu ando com o Davi, ó, andar com gente certa te protege de decisões erradas. Então, assim, porque isso, cada jovem que tá vendo, cada um que está assistindo agora nós aqui, ande com pessoas que querem que tu chegue, nem que vá passar, talvez seja mais rápido que você, né? Ah, eu comecei agora, mas já tô lá. Ei, anda com pessoas que querem, como eu falei aqui, ó, ande com gente certa que te protege de decisões erradas, porque a pessoa, no momento que tu vai precisar de um conselho, e agora? A pessoa vai dizer, não, opa, um amigo vai chegar e vai dizer assim, vai assim, assim, assim. Você acha que eu e o Davi não tem isso também? Às vezes eu chamo o Davi, é assim, ele chama eu Misa, é assim. Então por quê? Porque é andar com pessoas que querem o teu bem. E eu sou grato a Deus pela tua vida. Pô, Davi. cara, que é isso? Ô, Misa, é uma coisa que eu carrego na minha vida, cara. Isso serve para de tudo que nós conversamos aqui, esse conselho, se as pessoas ouvissem, praticassem, cara, você é a média das 5 pessoas que você caminha perto. Então, você é um amigo, um parceiro, um companheiro. Por quê? Porque é humilde, sincero, leal, companheiro, inteligente, o cara que tem futuro, o cara que sabe o que quer para o futuro. E eu acho que a gente tem que caminhar perto de pessoas assim. Pessoas que
que ficam perdendo tempo, falando, murmurando, reclamando. Cara, isso não é legal. A gente, com certeza, a gente precisa ver com quem nós estamos caminhando, quem está perto e próximo de nós. E eu não tenho ego e vaidade de caminhar perto de pessoas maiores do que eu. Eu sempre procurei ter meus amigos, pessoas que estão acima de mim, entende, Misa? Para poder me inspirar. Sim. Eu acho que a gente tem que caminhar com gente que inspira a gente, sabe? Que tu vai conversar, ó, tô te ouvindo falar aqui, sabe? Cara, é inspirador, cara. Puxa, o cara é tão novo, chegar tão longe, né? Daqui a pouco tu tem acesso eu sou muito grato a Deus pelos acessos, trabalho com um deputado estadual, tenho acesso na política, prefeitos, vereadores, secretários, tô no curso de Direito, já caminhei para mais da metade do curso, falta 2 anos para concluir o curso de Direito, logo concluo, tenho acesso a advogados, juízes, desembargadores, já tive na Fernanda Cel, a desembargadora, já tive, sabe? E, pô, tu ter acesso a essas pessoas e tu valorizar, ser grato a Deus, mas também priorizar, ser seletivo, cara. Sabe? Não é ser mal educado, tem muita gente que me julga, e com certeza te julga, e julga todos aqueles que têm objetivos, todos aqueles que têm meta, todos aqueles que não perde, não tem tempo para perder, porque tem muita coisa para ser feita, é treino, é musculação, é faculdade, é trabalho, é estudo, é uma rotina espiritual de oração, de jejum, de escrita, de preparo. Então quem está fazendo tudo isso não tem tempo para dar desculpa, para ficar murmurando, para ficar reclamando, e tu caminhar, né, Misa, com pessoas assim, te faz crescer, né? Te faz evoluir, amadurecer, tu ouvir conselho de gente que já viveu, que já passou, que já é aquele texto que Davi, meu xará, pô, a mãe botou meu nome Davi, cara, acho que foi por isso. O Davi era doido, né, mano? Davi era diferenciado. Mas ele errou, cara, tem uma fase da vida dele que sabe o que ele Sim. fez? Ele deixou de ouvir os mais velhos, de pessoas experientes, para ouvir os mais jovens. Aí ele vai fazer um carro de boi, vai colocar a arca do Senhor, sendo que era para ser carregado em cima do ombro dos levitas, cara. E o que aconteceu? Tragédia. Então, as pessoas, os líderes que estão nos ouvindo, empresários, enfim, esse podcast vai atingir muitas classes, muitas áreas, e pode ter certeza, talvez o que você está vivendo não está do jeito que você quer porque você está andando com pessoas erradas. Ponto. Falou tudo. Era isso aí. Não vou falar mais, né? Não, mas realmente tenham pessoas que te querem bem e que torcem pelo teu sucesso, que seja rápido, que seja devagar, mas que tá ali do teu lado. Como você falou, eu gosto de ouvir muitas pessoas mais velhas, porque como elas chegaram, como foi, como é a trajetória, é por isso que eu respeito os mais velhos, é por isso que eu honro os mais velhos. Às vezes o pessoal fala assim, mas tu vai lá e fala, é porque tem que honrar. Ele tem um legado grande. E para mim chegar onde ele chegou, eu preciso, né? Então, assim, tem gente que tem chamado real, mas vivendo raso. Porque de vez colocar pessoas que vão fazer o chamado crescer, vai ficar ali, na mesmice, sempre ali. Entendeu? Deus não negocia propósito. Ou é inteiro ou não é. Então, se eu tô andando contigo, é porque o nosso propósito vamos pra cima. Bora. Vamos viver aquilo que o Senhor tem pra nós. Entendeu? Não adianta parecer forte. Não adianta parecer forte, mas nós temos que ser firme. Decisivo. E aí, isso eu admiro em você. Eu sei o quanto você é firme, eu sei o quanto você é decisivo, na hora que você vai ser. Quando ele falou pra mim do podcast, eu falei, mas será que ele vai fazer mesmo? Foi pouco tempo atrás. Estamos aqui, no episódio 1, Fala Davi. Daqui 10 dias, isso já era pra ter saído. Primeiro livro, Tente Mais Uma Vez. Já o segundo já está engatilhado, já vai para a diagramação. Deus, religião e política, os pilares de uma civilização esquecida. Tem muita coisa boa. Nós estamos caminhando para o final desse primeiro podcast e a gente precisa lembrar tudo aquilo que a gente comentou sobre hoje nesse podcast. E esse papo que ele é confrontador. É um papo que já valeu a pena nós ter esse tempo de conversa, de bate-papo, trazendo algumas lições, compartilhando um pouco da nossa história. A gente precisava de uns 100 podcasts para contar. Antes de vir para cá, eu falei assim, uma hora é pouquinho para nós conversar, mas
Mas foi bom, Misa, ter você aqui. Inclusive, você já falou a respeito de mim, sobre o meu Instagram, siga o Misa, né, dá o teu Instagram aí. O meu é bem simples, Cris, é @misabenta, Misa com Y, meu pai complicou aí quando fez, botou um Y no meu nome, então é Misa Benta, vai estar lá, no Instagram. A gente tem compartilhado algumas coisas da nossa rotina, igreja, e agora vou aproveitar esse momento para fazer o convite que dia 16 de maio nós vamos ter a conferência, uma Desk 2026, ali na cidade de Balneário Gaivota, no Lagoa de Fora, no meio Lagoa de Fora, e ali nós estamos compartilhando algumas coisas, como está sendo né, como está acontecendo esse evento, os bastidores nós estamos gravando ali, mostrando a correria do dia a dia, correria da construção, correria do dia a dia da Alma10, correria da igreja sede, correria de cultos. Então nós estamos ali mostrando. Então, para você queira, siga lá a Misa Benta, que a gente tá lá para você entender um pouquinho sobre isso, tudo isso que a gente conversou aqui, sobre esse propósito que a gente viveu. Não é simples que a gente tá aqui arrumadinho agora, não. A correria, como é que funciona? Então, siga lá. Ô, Misa, fala um pouquinho sobre esse evento aí. Eu acredito que vai ser extraordinário. O ano passado já foi forte, esse ano vai ser melhor ainda. Vai estar o Renan, vai estar ministrando. Ano passado nós tivemos ali cerca de 5.000 jovens, né? 5.000 pessoas passaram pelo evento. E esse ano já estou um pouquinho preocupado, porque realmente vai dar um pouquinho mais. Esse evento vai estar ministrando a palavra de tarde, Carol Tauber, que é muito conhecida aí, né, do público da juventude. E à noite, pastor Renan Lopes, Danilo Leite e Thalita Duarte. Caraca. Então, assim, vai ser algo extraordinário. Vai ser um mini Gideões aí, né, cara? Vai ser um mini Gideões. O Gideões vai acabar e vai ser uma extensão lá do... Poxa, porque vai ser das 2 até as 10 direto, sem parar. E estamos preparando algo especial para esse dia, para esse evento. O propósito é realmente você que ainda não conhece Jesus, que parou aqui nesse episódio, parou nesse vídeo agora aqui. O propósito é que você saiba que tem um Deus que pode mudar a sua vida, tem um Deus que pode fazer você ser um líder, como nós estamos aqui hoje, um Deus que tudo, as tuas dificuldades, lutas, vícios, tudo que tu passa que te traz ansiedade, que te traga talvez até uma desgraça para tua vida, mas esse Deus muda a tua vida totalmente. Então eu te convido para dia 16 de maio, estar conosco lá, que eu tenho certeza que será algo extraordinário. A partir da 1h os portões vão estar abertos. E se você quer ver mais alguma coisa, tem o Instagram, me permite, Davi, dar uma Desk 10. Tá? Uma Desk 10, que é a União da Mocidade de Santa Catarina e Sudeste do Paraná, mas aqui da nossa região, da extremo sul catarinense, que são 26 cidades. Misa, eu quero te agradecer por essa oportunidade, por você ter vindo aqui, atendendo o meu chamado e participando desse primeiro podcast. É o pontapé inicial. Quero agradecer os nossos patrocinadores, investidores que estão acreditando nesse projeto, Veste Nobre, também RK Automóveis e Farmavida. E eu te convido para você compartilhar vai subir aí no Spotify, né, YouTube, Instagram, TikTok, para você compartilhar, para que outras pessoas também possam ser alcançadas, ouvindo essas histórias, ouvindo os conselhos, ouvindo tudo aquilo que vai acontecer aqui. Tem muita coisa boa. Acompanhe os próximos episódios. Vai ter aqui direito, política, religião, liderança, que nós abordamos hoje, empreendedorismo, de todas as áreas. Nós vou trazer aqui no Fala Davi para estar conversando com você, trazendo dicas, enfim, orientações, conselhos. E eu acredito que vai ser extraordinário. Vai sim. E uma frase, eu coloquei algumas frases aqui para terminar a minha fala e agradecer. Se você quer viver o reino de verdade, se prepara, porque custa caro, mas vai valer a pena. Quem não se posiciona é levado. Liderança custa caro. Chamado sem processo vira peso. Foi o que nós já comentamos. Não adianta parecer forte, tem que ser firme. Deus não negocia propósito. Foi a frase que eu passei aqui nesse momento. Caráter te sustenta quando o talento falha. Então, assim, não desista. Continue lutando, buscando. Porque se eu, Davi, chegamos aqui, é porque a gente
acreditou no nosso propósito, acreditou naquilo que o Senhor tinha para nossas vidas, e eu tenho certeza que o Senhor tem isso para a tua vida também. Davi, muito obrigado por estar aqui contigo, eu estou muito feliz mesmo, grato a Deus pela tua vida. Eu tenho certeza que esse projeto que o Senhor colocou no teu coração é algo que vai impactar muitas pessoas, muitas vidas. Como tu falou aí, vai ter altos bate-papos aqui legais que você não pode perder. Então, compartilhe, envie para todo mundo escutar, porque eu tenho certeza que isso vai ser algo abençoador para sua vida.